Fala, meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área, e hoje nós vamos trazer nesse vídeo a história de Jane Foster, a poderosa Thor, e mostrar como uma humana ensinou aos deuses como ser um deus de verdade. Então vem comigo! Começando a história, Jane Foster perdeu a sua mãe muito cedo para o câncer, velho, já que o seu pai conviveu com ela uma parte de sua vida e ele trabalhava em 2 empregos, pois com muito esforço ele pagava a sua faculdade de medicina, porém ele também a deixou, porque ele sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Jane, já formada, que agora é a doutora Jane Foster, conheceu Thor por meio de sua profissão. Afinal, ele vivia disfarçado e o seu disfarce era de um médico chamado Dr. Donald Blake. E eles acabaram se apaixonando. E cá pra nós, Jane Foster é o grande amor da vida do Thor, hein? Em determinado momento, Thor decide se revelar para Jane, e mesmo contra a vontade de seu pai. Odin, na época, era um tirano e resolve aceitá-la. Mas Jane Foster, antes disso, deveria passar por um teste. E o teste seria o seguinte: ela teria que morar em Asgard, e Odin daria a ela poderes de um Asgardiano, e Jane conseguiria viver lá. E ele cumpriu a sua palavra, transformando-a em uma deusa nórdica. Só que, infelizmente, Jane falhou no teste, e até que já era previsto, né, velho? Daí, Odin ficou furioso, banindo-a de lá, de volta para a Terra. Porém, não foi só isso não. Ele também resolveu apagar sua memória e acabar com o relacionamento com o Thor. Só que tem um detalhe: o destino não deixaria isso acontecer durante muito tempo não, pois a Lady Sif passa por alguns problemas de saúde e a sua essência acaba tendo uma fusão com o corpo da Jane Foster. Olha só o que o destino faz, galera. E com isso, as duas dividiam o mesmo corpo, e daí os 2 interesses amorosos do Thor estavam no mesmo corpo a partir de agora. A coisa se processava da seguinte forma: enquanto estava em Asgard, era a Lady Sif, porém, se viesse à Terra, se tornava Jane Foster. Só que esse fato durou pouco tempo durante as histórias lá nos quadrinhos. No contexto da época, estava tendo uma guerra entre os reinos, e o infeliz que estava colocando lenha na fogueira era o Malekith, que era conhecido como o Elfo Negro. Thor tentou entrar nessa guerra com a intenção de não deixar ela crescer. Aqui na Terra, naquele período, Jane Foster passava por problemas de saúde e descobre que está com câncer de mama. Ela mesmo fragilizada, não desiste e resolve começar um tratamento. Jane fica muito debilitada nessa época e, para alegrá-la, o Thor convidou para um tipo de congresso entre os mundos que iria acontecer lá em Asgard. A Jane aceitou o convite e lá ela representou a Terra nessa reunião. Afinal, o objetivo desse congresso era reunir os representantes de cada reino, com a finalidade de achar uma forma de se entenderem, sem precisar de guerra. Daí, impediu Malekith de criar uma guerra sem fim e sem precedentes. Ao saber que a Jane Foster estava em Asgard, o Odin não gostou nada dessa situação. Estando por lá, foram oferecidas algumas formas de resolver o câncer dela, porém a Jane só aceitava tratamentos com a ciência da Terra. Ela tinha um certo orgulho e um brio a zelar como médica, e nesse período de tempo acontece um fato curioso, pois o vigia que ficava lá na Lua morreu de uma forma muito estranha e misteriosa, e o Nick Fury conseguiu um olho desse vigia. Daí, por meio desse olho, ele conseguiu ficar por dentro dos segredos de todo mundo, inclusive dos heróis.
E com isso, o Nick Fury, que era um cara radical extremista e que estava em uma batalha no espaço contra os Vingadores, em determinado momento, ele que não tinha escrúpulos nenhum, chega perto do ouvido do Thor e conta alguns de seus segredos. Nesse mesmo instante, o martelo Mjolnir desaba de suas mãos e o Thor perdeu toda a sua dignidade, assim não podendo mais empunhá-lo. A partir daí, o martelo ficou preso lá na Lua por um bom tempo. Porém, o martelo não aceitou passar tanto tempo assim parado. Então, o Mjolnir, por vontade própria, fez um contato telepático com a Jane Foster. Daí, ela ficava ouvindo um chamado e em determinado momento, ela resolveu atendê-lo. Jane estava no Congresso de Asgard. Aí, pediu para o Heimdall abrir uma Bifrost até a Lua e chegando lá, ela empunhou o Mjolnir pela primeira vez e com isso, ela se transforma na poderosa Thor com um poder sobre-humano, uma armadura nórdica e uma máscara que deixava irreconhecível. Só que ela foi desenvolvendo as suas habilidades e até que aprendeu rápido a manusear o Mjolnir. Ele que agora tinha vontade própria, sendo despertada pela tempestade divina, que era uma entidade aprisionada dentro do martelo pelo próprio Odin. Com isso, mais uma vez o Odin ficava revoltado ao saber que outra pessoa estava manipulando o martelo que ele deu de presente para o seu filho. Ele resolveu fazer uma verdadeira caçada às bruxas para perseguir essa Thor misteriosa. Só que o próprio filho dele, o Thor, ficou sabendo da situação e foi à procura dessa mulher anônima. Em determinado momento, quando ele a encontrou, começou a batalhar contra ela. Só que daí, depois de um determinado tempo de luta, resolveu reconhecer que ela empunhava tão bem o martelo que era porque era digna dele. Daí, ele decidiu que aquela mulher deveria ficar até com o nome dele de Thor. E ele, de agora em diante, se chamaria Odinson, ou seja, o filho de Odin. Até porque o Thor naquele momento estava na pior, estava numa bad vibe incrível, velho. Pois naquele momento ele se achava indigno e aquilo mexia demais com a sua moral. Depois disso, a poderosa Thor se tornou parte dos Vingadores e se tornando uma protetora da Terra. Naquele momento, ela teve um caso rápido com Falcão, que também era membro dos Vingadores. E daí, nesse período de tempo, o Odinson foi em busca de recuperar sua dignidade para dar a volta por cima. Porém, a guerra continuava entre os reinos e a Jane Foster, como a Thor, precisava continuar impedindo a guerra de acontecer. Naquele momento, os Vingadores e os Protetores da Terra estavam em desvantagens. Só que os problemas não paravam por aí. A Jane acaba descobrindo que as suas transformações estavam acabando com seu tratamento de quimioterapia. Afinal, o câncer ainda não tinha ido embora. E isso porque os poderes do Mjolnir expulsavam os remédios que eram introduzidos em seu corpo. Então, o câncer só fazia avançar cada vez mais a cada transformação dela. E isso chegou ao ponto tão perigoso que se ela se transformasse mais uma vez em Thor, seria fatal, velho. Jane, sem dúvidas, iria morrer. Daí, nesse momento, todos os heróis já sabiam que a poderosa Thor era Jane Foster. E assim, o Odinson também descobriu que ela era Jane. Com isso, o grupo de super-heróis disseram para ela não lutar mais. Você não pode mais lutar, Jane Foster. Assim, só se concentraria no seu tratamento para voltar bem. Porém, teve um problema, porque os heróis não estavam dando conta do recado. Aí, a proteção estava comprometida.
Inclusive, a cidade de Asgardia, a Nova Asgard, estava sendo atacada pelo Mangog, um monstro imparável. Com isso, a Jane não conseguiu só assistir a destruição de Asgardia e resolveu usar pela última vez o Mjolnir. Então, ela empunhou o martelo como uma verdadeira heroína, colocando até sua própria vida em risco para proteger os cidadãos de Asgardia. Ela partiu com tudo para cima do Mangog sem pensar nas consequências do que aquilo poderia lhe causar, até porque o Odinson já havia perdido a batalha, o Heidel também tinha sido derrotado e até o próprio Odin não conseguiu parar o Mangog. Então a Jane, com todo seu esforço, lutou bravamente e mesmo depois de ter tomado algumas porradas, conseguiu acorrentá-lo. Daí ela fez o Mjolnir arrastar o Mangog com toda a força em direção ao sol, o que esperamos que o vilão nunca mais volte. Afinal, com esse ato, o martelo acabou sendo quebrado em vários pedaços. Foi destruição total, velho. Aí a tempestade divina foi libertada. Com isso, a Jane começou a se destransformar, galera. Em seu último sopro de vida, ela deu um beijo de despedida no seu amado Thor. Porém, em seguida, ela faleceu em seus braços. Desculpa, galera, nesse momento até caiu um cisco no meu olho. Nem tudo é tristeza, galera, pois os deuses asgardianos não aceitavam essa situação, porque essa mulher mortal deu a sua vida para salvar o povo asgardiano. Daí, no momento seguinte, Jane apareceu em um lugar misterioso, com um portão dourado muito bonito, ou seja, ela estava em frente aos portões de Valhalla, velho, que era o local onde iam os grandes guerreiros de Asgard que morriam em batalha, e ela foi recebida, adivinha por quem? Ela foi recebida pelo próprio Odin, que agora reconhecia o seu valor como uma grande guerreira. Só que o problema é que a Jane achava que ainda não estava pronta para morrer, e o Thor lá na Terra não aceitava a sua morte. Indignado com isso, ele ataca com fúria e dominou e conseguiu canalizar os poderes da tempestade divina. Daí, com a ajuda de Odin, disparou contra o corpo de Jane Foster, a trazendo de volta à vida, cara. Agora, com a ressurreição, ela começou a se dedicar ao tratamento. Então, depois de um certo tempo, ela ficou curada. Jane já não tinha mais os poderes e convenceu o Thor a usar o seu verdadeiro nome de volta. Naquela guerra, o Thor estava sem o Mjolnir e lutando como podia. Como a guerra tinha chegado à Terra e causado a maior destruição, até as Valquírias foram todas mortas em batalha e o planeta já era, velho. Então, para acabar com a guerra e assim, em consequência, destruir o Malekith, o Thor conseguiu botar os pontos nos is, se tornando digno novamente. Ele, depois disso, fez a reconstrução do martelo Mjolnir. Já a Jane Foster, que agora tinha se tornado apenas uma humana novamente, acabou encontrando um novo martelo, mas nem tão novo assim. Na verdade, era um martelo do universo Ultimate, pois o Thor daquele universo morreu, mas o seu martelo sobreviveu, e esse martelo, mesmo aos cacos, ele conseguiu transformar a Jane Foster novamente na poderosa Thor. Junto com o Thor original, derrotaram o Malekith com muita pancada. Só que depois aconteceu algo inesperado, pois quando ela chamava o martelo destruído, ele se espatifou, porém grudou no seu braço como se fosse uma peça de uma armadura, como se fosse uma espécie de um bracelete. Depois, lá pelo final, na despedida dos mortos, Jane começa a lamentar pelo falecimento de todas as Valquírias. Daí, os fantasmas das Valquírias
apareceram e fizeram um pedido a Jane Foster. Elas pedem que a Jane Foster seja a nova Valkyria para ser a representante delas de agora em diante. A Jane logo aceita o pedido e se torna a nova Valkyria Jane Foster, assim mostrando como uma humana se tornou uma deusa de verdade. Pois é, galera, e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e se quer nos ajudar mais ainda, aí na sua tela está a nossa chave Pix, ela que é o nosso e-mail que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!